Certo, já está gravando, então. Compartilhar com vocês a tela da apresentação. Estão visualizando? Ok. Então, pessoal, estou vendo aqui que já tem algumas pessoas que participaram lá na conferência, né? Desculpe. Sejam todos bem-vindos aí, então, à 5ª reunião do eixo temático 6 do desenvolvimento econômico. A ideia hoje é uma reunião assim de retomada dos trabalhos, né? Fizemos aí uma pausa para conseguir documentar toda a conferência, compilar todo o material desenvolvido, né, nos 3 dias lá da conferência. E agora vamos retomar, então, esse processo de revisão do plano diretor. Faremos uma apresentação macro, assim, do cronograma geral, que está previsto até o final do ano. Vamos mostrar aqui também um pouco da compilação que fizemos do material da conferência de avaliação do plano diretor e reforçar aqui com vocês a necessidade de inscrição nesse formulário que vocês acessam por esse link, formulário dos eixos temáticos, que a gente está querendo formalizar, então, direitinho o grupo, né, é necessário que todos os participantes que integram o eixo 6 façam essa inscrição através do formulário, mesmo quem já está participando das reuniões, tá? E no final, alguns encaminhamentos gerais. Então, com relação ao nosso cronograma, aqui dando uma recapitulada, então, reiniciamos a revisão do plano diretor em 2022, com o diagnóstico POA 2030. Estamos ainda na fase de leitura da cidade. Tivemos em março, então, a conferência de avaliação do plano diretor. A próxima etapa na qual estamos trabalhando agora, e entraremos em seguida, é a realização de oficinas temáticas. Tá? Nós estamos organizando esse momento agora, que é o momento seguinte que nós vamos dar continuidade, então, aos trabalhos. Aqui seria um momento de identificação de desafios e oportunidades em relação ao plano diretor, está previsto para acontecer no mês de maio. Em seguida, então, entre junho e julho, nós faremos o fechamento, então, dessa etapa de leitura da cidade e entraremos na etapa de sistematização das propostas, né, onde serão elaboradas, então, as propostas em relação ao plano diretor. No momento, em agosto, no momento 5, será o momento de debate dessas propostas. Em outubro, a conferência de revisão do plano e, finalmente, em dezembro, a audiência pública para aprovação da proposta. Aqui, então, só marcando 5 momentos de participação popular aqui, com as oficinas em 2019, exposições interativas aí já em 2022, pós-pandemia, a consulta online que fizemos, o seminário POA 2030, que foi no Teatro da Unicinos, e a Conferência Municipal do Meio Ambiente, embora não tenha sido promovida pela equipe, pela coordenação técnica aqui da revisão do plano diretor, mas por se tratar de meio ambiente, né, é um assunto que está dentro da nossa secretaria e bem relacionado, extremamente relacionado com a revisão do plano diretor. Aqui um pouco dos números de participações, então, em cada um desses momentos de participação da população. Nas oficinas temáticas territoriais em 2019, tivemos 439 pessoas participando, exposições interativas que ocorreram em escolas, nas regiões de planejamento, em alguns locais de bastante público, como, por exemplo, a Feira do Livro. Me fugiu agora o nome do local. Em setembro, lá, no acampamento Farroupilha. Isso, me fugiu o nome do evento. Aqui uma amostra para vocês do painel de consulta, da consulta pública que fizemos, né,
onde 744 pessoas participaram, respondendo à consulta, né? Aqui indicando quais as principais qualidades do seu bairro e lista de principais problemas também identificados. Depois o primeiro seminário POA 2030 no Teatro da Unicinos, com 326 pessoas. Opa, desculpe, passou. E a sexta Conferência Municipal do Meio Ambiente, que nós não temos aqui o número de participantes, porque o evento não foi, digamos assim, conduzido pela Diretoria de Planejamento Urbano, né? Sim, pela equipe do Meio Ambiente aqui da Secretaria. 2023, então, iniciamos o ano, então, com a nossa conferência de avaliação do plano diretor, nos dias 7, 8 e 9 de março. Aqui tivemos a participação de 954 pessoas inscritas, sendo que no primeiro dia, onde foram apresentadas as palestras por eixo temático, 577 pessoas participaram. No segundo dia, foi o dia da dinâmica, né, de trabalhos em grupo, por eixo temático, 322 participantes, sendo que no eixo temático 6 do desenvolvimento econômico, formamos um grupo com 25 participantes. Dessa conferência, então, tivemos como resultado no eixo temático 6, 5 moções, com 2 modificações aprovadas, 0 recomendações ou sugeridas ou aprovadas, e 2 registros. Depois eu vou repassar isso aqui com vocês. Bem, no momento que estamos ingressando agora, em maio, vão acontecer as oficinas temáticas, tá? Então, qual o objetivo das oficinas? Avaliar desafios e oportunidades em relação ao plano diretor, com foco no desenvolvimento econômico, que é o nosso eixo de trabalho, e buscando uma integração, então, da leitura técnica e comunitária. Nós vamos chamar também palestrantes nesse dia da oficina, né, para fazer para qualificar um pouco o debate, né, vamos procurar trazer pessoas técnicos que tenham um trabalho de referência na área, né, para poder, então, trazer um pouco de luz aí em cima desses temas relacionados ao desenvolvimento econômico. E depois, em seguida, faremos algumas dinâmicas aí e trabalho em grupos e com a participação de todos. Então, a partir dos 7 eixos temáticos, conforme trabalhos realizados na conferência e estruturação dos grupos de trabalho, essa será a dinâmica, de forma mista, podendo ter participação online e presencial, sendo que as atividades presenciais serão realizadas no auditório da SMAP, fica lá no centro, na Prefeitura Nova. Então, atividades previstas para o mês de maio. Depois, entre final de junho e início de julho, nós teremos digamos assim, o fechamento da leitura da cidade. Então, a realização de devolutivas para apresentar e discutir os resultados da leitura da cidade. A proposta é de ser realizada em 2 formas distintas. Evento a ser realizado nas regiões de planejamento e seminário de fechamento da leitura da cidade com os seguintes objetivos: apresentação e discussão dos resultados e um momento para troca entre os diferentes grupos de trabalho do plano diretor. No momento seguinte vai ser um momento de debate das propostas, né, com o objetivo de discussão das propostas para revisão do plano diretor. Será realizado em 4 fases: um momento de debates, oficinas técnicas, consulta online e diálogos com a sociedade. Opa, desculpa. Próximo momento, então, é a realização da conferência de revisão do plano diretor, com o objetivo de avaliar cenários para Porto Alegre 2030, a partir da revisão do plano diretor. A realização será em 3 dias, assim como foi a conferência, em local de fácil acesso por transporte público. Será realizado no fim de semana por uma demanda que veio na conferência também de avaliação do plano diretor, data prevista para 6, 7 e 8 de outubro. Por fim, então, a audiência pública ser realizada no início de dezembro, então, também com a possibilidade de participação remota e presencial.
Falar um pouquinho sobre os grupos de trabalho que estão trabalhando aqui na revisão do plano diretor. Nós temos dois, digamos assim, eixos diferentes de trabalho. As reuniões em relação a esses grupos aconteceram de forma intercalada. Então, nós teremos em uma semana as regiões dos 3 grupos de trabalho aqui, que é o técnico operacional, consultivo técnico e o consultivo das regiões de planejamento. E na semana seguinte, reuniões dos eixos 1 a 7. Aqui, então, está um quadro com as agendas que foram estipuladas aqui para os grupos acontecerem, até de forma que tem pessoas interessadas em participar de todos os grupos, então nós tivemos que ter o cuidado de não colocar nenhuma reunião colidindo, né? E aí, compatibilizando também com as nossas agendas de trabalho aqui da secretaria, ficou estipulado, então, o eixo 6 para quintas-feiras, das 9 às 10h30, então, a cada 15 dias. Aqui está uma ilustração, então, das agendas dos grupos de trabalho e agenda, então, dos eixos temáticos, né, com duração de 1 a 2 horas aproximadamente. Aqui tem uma totalização das agendas das reuniões que irão acontecer, né, em torno de 16 reuniões nos grupos de trabalho e 15 reuniões foi o que a gente conseguiu contabilizar até o final do ano aqui para os eixos. Nessas reuniões, nós teremos 2 momentos de integração dos grupos de trabalho, que acontecerão no momento de fechamento da leitura da cidade e no momento de debate das propostas. Objetivos gerais, então, desses grupos. Em primeiro lugar, como protagonista aqui da revisão do plano diretor, a gente tem o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, cuja função é um acompanhamento de todo o processo de revisão do plano, com recebimento, discussão e avaliação dos resultados. O GTTO, que é um grupo formado por técnicos de toda a secretaria, não só técnicos aqui da coordenação técnica, da revisão do plano, mas de outras secretarias, né? Importante a gente ter essa visão multidisciplinar aqui da aplicação do plano diretor e do planejamento urbano como um todo. Esse grupo tem como função o apoio técnico no desenvolvimento dos trabalhos. Depois, o CT consultivo técnico é formado por técnicos, então, relacionados de entidades que se relacionam com a engenharia, a arquitetura, em geral. Tem como objetivo a avaliação de resultados, proposição de soluções, considerando as diferentes visões advindas das entidades envolvidas. E o consultivo das regiões, que tem como função a avaliação de resultados, proposições de soluções e apoio na realização dos processos participativos. Com relação aos eixos, né, os objetivos gerais, então, dos eixos temáticos é a realização de discussões específicas sobre os temas abordados, com o objetivo de produzir resultados para o plano diretor e indicações para a política de desenvolvimento urbano. Aqui só um lembrete, então, para pessoas interessadas aí em participar, em se unir a algum dos eixos, né, pode encaminhar um e-mail para planodiretor.poa@gmail.com e obrigatório, então, a inscrição via formulário aqui dos eixos temáticos. Alguns links úteis aqui para consulta de informações. Temos o site do plano diretor, a pasta pública dos grupos de trabalho e as moções compiladas que a gente vai passar rapidamente depois. Eu não vou conseguir ler todas, porque foram 35 recomendações. Então, para não tomar muito tempo da nossa reunião, elas estão registradas aqui nesse link. Os resultados, então, da conferência de avaliação, aqui retomando um pouco do conceito, né, do eixo temático do desenvolvimento econômico, engloba aspectos do plano diretor que se relacionam com incentivos para o desenvolvimento econômico do território e a capacitação e geração de emprego e renda. Questões como o fortalecimento dos arranjos produtivos existentes e estímulo a novos arranjos, considerando as tendências de desenvolvimento e os potenciais existentes no município,
também fazem parte desse eixo temático. Se eu puder resumir em 2 palavras, eu diria que geração de emprego e renda é o que move, digamos, esse eixo aqui, né? De que forma o plano diretor pode contribuir, né, ao desenvolvimento econômico do município, ou seja, a geração de emprego e renda, ou pelo menos não atrapalhar, né, nessa atividade econômica. Bem, retomando então, como resultado das dinâmicas, né, e para fins de planejamento do debate na conferência do plano diretor, nós elencamos 5 subgrupos, 5 tópicos, vamos dizer assim, né, grupos de discussão temática, que foram o setor terciário ou de serviços, a área de indústria, economia primária ou área rural, infraestrutura urbana e atividades econômicas. E aí abaixo, então, com vários tópicos, né, relacionados a cada um desses temas principais. No segundo dia de conferência da avaliação, foi o dia da dinâmica, onde nos reunimos em grupo, então, nas salas, né, e os grupos responderam a 5 perguntas, que foram: quais os tópicos prioritários a serem abordados no subgrupo? Quais os pontos positivos e negativos do plano diretor em relação aos tópicos abordados no subgrupo? Diante da realidade da cidade hoje, você entende que o plano diretor enfrenta os problemas relativos aos tópicos abordados? Como o plano diretor contribui para o desenvolvimento de potencialidades da cidade? O que foi discutido está devidamente contemplado nos princípios do plano diretor? Se não estão contemplados, o que deveriam conter? Então, o segundo dia foi em cima dessas perguntas, né? Aqui está um pouco do registro do trabalho das mesas, né? Que foi feito no segundo dia. Aqui os post-its, então, colocados nos painéis, né? Depois todo esse material foi compilado, então, nessa planilha, onde nós organizamos e colocamos todos os questionamentos, né? Aqui está o questionamento número 1, quais os tópicos prioritários a serem abordados no subgrupo. As colunas indicam cada grupo temático, né? A primeira coluna, setor terciário e serviços, segunda coluna, atividades econômicas, terceira coluna, economia primária e área rural, a quarta coluna, indústrias, e a quinta coluna, infraestrutura. Então, cada uma dessas linhas corresponde aos post-its que foram fixados, então, no painel. Aqui na segunda pergunta, a terceira, quarta e quinta pergunta. Então, só para mostrar para vocês, então, que ficou registrado, então, nessa planilha, todas as informações do nosso segundo dia de trabalho. As moções, então, ou seja, o resultado de todo esse trabalho, foi apresentado, então, na plenária no terceiro dia e votado, né? Temos aqui, então, a primeira moção do eixo temático 6, foi referente a setor terciário e de serviços, tá? Então, temos aqui as 7 recomendações que foram aprovadas no terceiro dia da conferência. Segunda moção em relação à indústria, recomendação 8 a 12. Terceira moção em relação à economia primária e zona rural, recomendação 13 a 19. Aqui tivemos 2 modificações sugeridas, uma na recomendação 14 e outra na recomendação 18, registradas, então. A moção 4 em relação às atividades econômicas, que engloba a recomendação 22 até a 25. E a moção 5 em relação à infraestrutura, que engloba a recomendação 26 até a 35. E, por fim, aqui os registros também que ficaram apontados, né, no final da votação. Alguns encaminhamentos aqui, para finalizar, então, a minha apresentação. Depois eu vou disponibilizar a apresentação da reunião aos integrantes do eixo temático 6, reforçando aqui, então, que todos os integrantes, todos que estão
participando da reunião e têm interesse em participar da reunião, devem se registrar, fazer a sua inscrição através desse formulário aqui. E quem tiver interesse também em se juntar, até o dia 5 de maio foi a data estipulada, tá? Que todos devem fazer essa inscrição. Depois, revisar os links também que a gente tem fornecido, em razão de que pode ter dado apresentar algum problema. Então, a gente pede que anteriormente sempre deem uma verificada nesses links que estamos encaminhando por e-mail. Qualquer problema, nos informe. Alguns links úteis aqui também que o pessoal sempre nos pergunta: site do plano diretor, pasta pública dos grupos de trabalho, reuniões do grupo consultivo técnico, reuniões dos grupos consultivos das reuniões de planejamento e o link de inscrição nos eixos temáticos. Então, essa foi a minha apresentação. Deixo agora um momento para quem quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma consideração. Felisberto, solicitando a palavra. Pode falar. Bom dia a todos. Bom dia a todos e todas, né? Desculpe entrar com atraso, porque eu tive dificuldade de acessar a reunião, porque eu não recebi o link, tá? Mas consegui, de alguma maneira, entrar na reunião. Eu queria ponderar, já estou inscrito também nos eixos, tá? Preenchi o formulário. Ótimo. Tenho tentado me adaptar aos horários, né? Mas houve um questionamento no semidoado do conselheiro Marques sobre a questão dos horários, né? Porque ele participou lá na nossa conferência e ele tem uma dificuldade, né, desse horário, né? Então, ele pondera que deveria ser, pelo menos, analisado se há possibilidade de uma adequação, tá? Por enquanto é isso. Obrigado. Pois não. Eu encaminhei um e-mail para ele, eu recebi essa solicitação dele. Haveria a possibilidade das terças-feiras pela manhã, né? Porém, pelo que ele me respondeu, me parece que o turno da manhã para ele não teria condições, né? Então, aí ficou meio difícil. Eu não sei se ele, de repente, consegue alguém da entidade que possa substituí-lo, né? Como foi a única também solicitação de troca de horário, né? Então, a princípio, vamos manter nesse horário, né? Em função também da dificuldade que a gente está tendo aqui de compatibilizar todas as agendas, né? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, alguma observação? Claudete? Bom dia a todos e todas. Desculpa, eu estou sem câmera. Tu poderia colocar naquele quadrinho lá que tu apresentaste, onde tem o número de recomendações, moções. Tu apresentaste um quadrinho, olha assim. Ah, sim, é bem no início da apresentação. Isso. Certo, vou ter que ir voltando aqui. Aqui. Pois é, eu fiquei com dúvida nesse quadrinho, olha assim, o que vocês estão considerando como moção e o que vocês estão considerando como recomendação? Bem, moções são os títulos, digamos assim, dos grupos de trabalho, tá? Aí cada moção tem ali as suas recomendações, tá? Recomendações, pois é, eu não saberia te explicar agora, não sei se alguém... Vou te ajudar, Letícia. Obrigada, Renata. A gente compilou, Claudete, as recomendações que foram feitas em sala dentro dos subgrupos. E aí elas configuram as moções. Como o grupo tinha 5 subgrupos, nós fizemos 5 moções aprovadas, né, pelos participantes em sala, que reuniam recomendações.
E aí as recomendações sugeridas foram as que foram feitas além das que houveram nas salas de trabalho. Então, por isso que a gente compilou dessa forma. Aí, dentro dessas moções, existem recomendações, mas as recomendações sugeridas e aprovadas seriam as que foram feitas em plenária. Por isso, está assim na tabela. Não consegui entender, desculpa. Na verdade, está colocando como recomendação, Renata, o que foi feito, então, na plenária, é isso? Na verdade, as moções têm recomendações dentro delas, porque a gente reuniu as recomendações nos subgrupos. E nessa coluna, a terceira coluna de recomendações sugeridas e aprovadas, são as que foram feitas em plenária. Sem a discussão do grupo, né? Nas salas. Tá, então exemplifica uma só para não entender. Então, um grupo ali seria... Vamos voltar ali para poder compreender o que vocês estão... Por exemplo, no eixo temático 1, vieram da... mesmo, vamos pegar nesse eixo mesmo, no 6, ela tem as recomendações e as moções. Quais seriam? As moções seriam 5, que seriam os 5 subgrupos, que internamente a esses 5 subgrupos existem recomendações que foram feitas... As 35 recomendações. Isso, que estão dentro desses 5 subgrupos. Aí, 2 modificações aprovadas, dentro das que já tinham sido realizadas. Não houveram As 2 modificações das recomendações ou das moções? É que ficou confuso esse quadro para mim. Por isso que eu pedi porque eu não entendi o que vocês estavam, mas agora mais ou menos estou entendendo. Vocês colocaram os títulos, na verdade, como moções, isso? Isso. E aí vocês estão classificando os debates e as discussões como recomendações. Sim, Letícia, lá naquela página tem um link... Tem um link para o documento oficial que a gente publicou no site. Tu conseguiria clicar ali para apresentar? Em qual slide? Lá na página desse quadro que a Claudete está com dúvida. Voltando lá, então. Ela recém apareceu uma tela. Então, moção seria o setor terciário e recomendação o que foi discutido. É isso que está sendo considerado? Moção foi o que foi decidido em sala. Eu não me lembro de ter visto essa previsão, né, e nem essa distinção entre moções e recomendações daquilo que estava sendo debatido, né? Tinha no regimento. Esse link ali embaixo... Sim, não está aparecendo? Hã? Aqui entrou, não está aparecendo aí na tela para vocês? Não, é que eu acho que tu deve estar compartilhando só uma guia. Tu quer que eu compartilhe? Parei, compartilhar esta guia. Vamos ver agora. Ah, sim, isso aí. Aí clica ali no... deixa eu ver se eu enxergo. Esse aí, versão compilada. Daí pode descer. Mais um pouquinho. Aqui, procuro do eixo temático 6, né? Isso. Tem vários. Pronto. 6, tá aqui. Então, assim, a gente deixou como moção, as moções do eixo, a gente subdividiu nos subgrupos e tem dentro desses subgrupos as recomendações que vocês redigiram, certo? Que são as 30 e muitas que 35. tinham. 35. Isso. Daí, quando houve algum tipo de modificação, está sinalizado aqui em negrito que nessa recomendação houve uma modificação sugerida e aprovada. Desculpa intervir, Renata, é só porque eu estou tentando entender, na verdade, essa caracterização, né? O que está colocado como modificado é que vocês estão considerando como recomendação, ou tudo que foi feito está sendo considerado como recomendação? Eu não consegui entender. Todas. Moção é tudo, ou moção é o título, ou... Desculpa, eu estou com uma dificuldade. É uma limitação minha. Todas são recomendações. Fica confuso mesmo, assim, mas foi uma orientação jurídica, assim, para a gente. As moções são formadas por recomendações. Então, a gente contou como moção os grupos de recomendação. Não sei se assim fica mais claro.
Não fica. Porque, na verdade, tecnicamente, moção, né, é aquilo que a gente vota e aprova, né? Então, isso é uma moção, né? E aí veio agora uma caracterização distinguindo ali, assim, eu ainda tenho números naquele quadrinho, né? 5 moções e recomendações, até tem 0 recomendações. Então, eu não consegui entender. Pois é. É que as moções foram as que foram votadas e aprovadas dentro das salas, tá? E a gente agrupou elas nos subgrupos. E aí as recomendações a gente colocou como se fossem só as que foram adicionadas depois pela plenária. Isso. Pois é, mas aí nesse caso nós temos 0. Na plenária não houve nenhuma sugestão, nenhuma alteração desse eixo? Houve, e estão registradas aqui, ó, modificações aprovadas. Mas aí não estão como recomendação, elas estão classificadas como? Elas modificaram as moções, né? Como modificações. Tá confuso, acho que está meio confuso, mas tudo bem. Não, pessoal, eu posso complementar? Eu posso ajudar a explicar isso, porque eu estava no grupo 6. E assim, ó, eu entendo que as moções, a gente criou todas as sugestões e foram aprovadas. Na plenária, algumas pessoas sugeriram trocar a maneira como foi colocada a sugestão, ou alteraram o sentido, a palavra, para melhorar. Por isso que eu acredito que em algumas esteja 0, porque só foi melhorada a votação, a sugestão, e nas recomendações foram acrescidas sugestões nas moções. Então, foi a reunião do grupo e na plenária um acréscimo de alguma coisa que não foi pensado no grupo, mas no dia, então, foi aceita a sugestão. Então, as moções existem, foram aprovadas e foram acrescentadas nas recomendações sugeridas lá no dia, e todo mundo votou e aprovou. E quando está 0, é porque só foi mudada a interpretação daquela sugestão. Então, não foi acrescentado nada, mas melhorou a explicação. Não sei se eu consegui ser clara para ela, mas foi assim que aconteceu. Claudete, olha só, eu também acho que ficou um pouco confuso, tá? Mas eu acho que a Luciene explicou bem, assim, pelo menos ao meu ver, ficou bem explicado. Talvez a questão de nomenclatura, para quem tem bastante mais noção do que a gente de nomenclaturas de moção, recomendação, ficou confuso. De repente, a gente melhora isso para fazer uma publicação, assim, um pouco melhor, dizendo que foram feitas recomendações que foram votadas, que se tornaram moções, e que depois disso, mais recomendações foram sugeridas, ou algo nesse sentido. A gente vai pensar um jeito de deixar um pouco mais claro, tá? Porque, na verdade, tudo foi votado, né? Na verdade, o que foi apresentado, tudo que foi votado foi apresentado no terceiro dia, né? Então, eu fiquei na dúvida, né? Mas eu entendi um pouco ali do que a Luciene colocou. Tá bom. Tá ótimo. Felisberto, pedindo a palavra de novo? Ou ficou... 3 questões. Uma, essa questão que a Claudete já abordou, né? Essa questão de moções e recomendações. Eu tinha entendido que todas as recomendações que saíram da discussão já vieram por consenso, certo? Pelo menos lá no grupo que eu estava, de desenvolvimento econômico. Foi levado para plenário e o plenário discutiu, tanto que houve uma proposta de retirar a recomendação que tinha vindo do grupo, que era aquelas, se eu não me engano, do 27 para baixo, né? E que nós, numa votação, não retiramos, certo? Certo. Né? Então, elas foram aprovadas. Eu entendo que as recomendações que vieram, todas aquelas, isso é uma interpretação minha, posso estar errado,
se tornaram moções, né? Eu não entendi por que agrupar em 5, talvez pelos temas, tá? Pelos subgrupos, tá? Talvez por isso, tá? Até entendo porque poderia ter 5 mesas, tudo bem, tá? Mas todas aquelas recomendações que foram discutidas naquele dia lá, no dia 8, vieram por consenso do grupo, né? Nós apresentamos e foi aprovadas por consenso. Veio para plenário, se discutiu uma por uma, certo? Foi apresentado e se votou e se aprovaram, né? Perfeito. Então, elas se tornaram moções. Agora, entendo que elas sejam agrupadas nos 5 subgrupos. Tudo bem, eu entendo isso. Tá? Mas aquelas 35 recomendações foram aprovadas. Algumas foram modificadas, né? Como em decreto lá, certo? Não sei se eu estou fazendo me compreender, mas eu acho que eu estou ajudando no esclarecimento. Tá? Então, eu acho que elas são aprovadas. Tá? Né? Bom, o meu segundo tópico é essa questão de geração de trabalho e renda. Eu acho isso muito vago, geração de trabalho e renda, porque há uma economia solidária que se desenvolve nas comunidades através de cozinhas comunitárias, de cozinhas solidárias, de brechós, feiras. Como é que isso vai aparecer, né? Os BRICS, etc. Como é que isso vai aparecer na questão do desenvolvimento econômico? Como que vocês pensam trabalhar isso, né? E eu anexei no dia da reunião lá, apresentei aquilo que lá em 95, 96 e 97 tinha um plano de desenvolvimento econômico. Eu pergunto, poderá ser aproveitado aquela visão que se havia adequando ao passar dos anos, a tecnologia, né? Porque ela tinha incubadora tecnológica, tinha os telecentros, tinha uma série de atividades na questão da zona rural, né? Então tinha toda uma visão já econômica da cidade de acordo com as potencialidades. E a pandemia reforçou muito daquelas visões, né? Que a sustentabilidade tem que ser local, ela não pode ser... Claro que nós estamos no contexto global, não tiro isso, né? Mas durante a pandemia, cada cidade teve que se virar, certo? Na área de transporte, na área de mobilidade, na área econômica, né? Nós tivemos que ser criativos, né? Eu me pergunto, como é que vai ser oportunizado esse debate e uma visão regional da cidade? Como cada região tem as suas peculiaridades, né? Cada bairro, né, se desenvolve de uma maneira. Eu pergunto, a visão vai ser homogênea ou ela vai trabalhar com a diversidade? Era essa a minha pergunta. Não sei se eu fiz me entender, mas gostaria de que isso fosse levado em consideração. Obrigado. Sim, tá bem. Obrigada pela pergunta. Assim, isso é uma discussão que a gente está fazendo agora, né, e vai envolver vocês também nessa discussão. Se a gente pegar o artigo 19 do plano diretor, por exemplo, é muito vago, né, as estratégias que estão ali colocadas de desenvolvimento econômico. Por isso que no início da minha fala lá, eu disse, talvez o nosso trabalho seja, o trabalho do plano diretor até seja não atrapalhar o desenvolvimento econômico, né? Mas acho que a gente pode fazer mais do que isso, né? Pensando justamente nessa questão da regionalização, né? Identificar potencialidades de cada região e incentivar, né? Estimular o desenvolvimento de atividades que têm, digamos que tem relação com essa região, né? Por exemplo, permitir que na Zona Sul, no extremo sul, hotéis fazendas se instalem, né? A gente tem que ter esse cuidado de, ao fazer o zoneamento das atividades, né? Verificar se as atividades se estão permitidas ali naquela região, atividades que de fato vão desenvolver aquele potencial, né? Por isso que eu digo que o plano diretor não pode atrapalhar, não pode daqui a pouco lá tem uma proibição de uma agroindústria
por um conceito equivocado de que não pode ter indústria no extremo sul. Então, nem sei se é isso que a gente vai decidir, estou dando assim, tentando dar um exemplo, tá? Então, eu acho que muito vai passar por isso, assim, essa discussão do desenvolvimento econômico. Não sei se Não, deu eu queria essa questão eu concordo contigo em parte, mas também já tem atividades econômicas hoje em determinadas regiões. Por exemplo, um supermercado, né? Se ele vai ampliar, ele tem uma metragem hoje, vai crescendo a população ali, ele aumenta. Estou falando na área lá, por exemplo, no Lami, tá? Né? Como é que a gente vai trabalhar? Hoje, o plano diretor restringe o aumento de determinadas áreas. Né? E é isso que tu tocou, essa questão dos usos. Como é que a gente vai trabalhar isso? Né? E também nós temos muito morros e tem o turismo ecológico. Né? Como que a gente vai viabilizar pousadas que tenham esse sentido de sustentabilidade, de respeitar as características locais, né? Não construir um prédio com 5 andares, né? Que descaracteriza a própria ambiente natural, né? Como que a gente vai trabalhar com isso, né? Porque vai haver pressão do setor para aumentar as alturas, né? Então, nós temos que se preocupar, pelo menos essa é a visão de um grupo que da cidade, que nós queremos preservar as características naturais com desenvolvimento sustentável e economicamente viável. Né? O economicamente viável não pode ser aumento de alturas, por exemplo, né? Que claro. descaracteriza, por exemplo, lá o Lami. Até o Lami. Em Belém Novo, a mesma coisa. Né? Daqui a pouco vão querer construir um prédio de 10 andares na beira do Lago Guaíba. Né? Porque isso vai gerar trabalho e renda, porque essa é a mística que está se usando hoje. Né? Então, me preocupa isso, porque há um desequilíbrio e uma descaracterização do local. É apenas isso, tá? Obrigado. Tá certo. Não, eu acho que agora a gente está entrando nesse momento, né, de começar, por isso as oficinas temáticas agora, nossa próxima etapa, né, tem essa ideia, assim, de trazer pessoas com, né, técnicos com trabalho de referência nessa área, para para a gente ter alguns olhares, assim, diversos sobre esses temas, né, e poder discutir, então, todas essas questões aí que têm relação direta com o desenvolvimento econômico, né, da cidade. Ricardo pedindo a palavra. Desculpe, eu não vi quem estava primeiro, se é o Ricardo ou se é o Gomes. Não. Pode falar, Gomes. Bom dia. Essa questão assim de uso dos territórios aqui na região sul, no sul, extremo sul, centro-sul, ele, digamos assim, que é um ponto muito importantíssimo para ser discutido na revisão do plano diretor. Alguma coisa a gente já está discutindo aqui com vários setores. Porque ao longo dos anos aconteceu aquela coisa assim, como o plano diretor não organizou a cidade, o crescimento da cidade, ela aconteceu igual. Né? Então, muitas vezes, assim, a ocupação irregular, ela se deu, e a Zona Sul é exemplo disso, primeiro pela impossibilidade do morador adquirir terras em lugares melhores, mais centrais, mais bem servidas em infraestrutura. Né? E aí se acabou promovendo uma série de invasões aí que a gente tem, ocupações e tal, que se transformam aí numa mala para o município, na verdade, porque não tem estrutura, tem um monte de problema. Mas, e aí que eu acho importante agora na revisão, é bom identificar quais são essas regiões que realmente se configuraram como ocupação intensiva, por exemplo. E a gente tem várias que a gente já mapeou.
Ontem, no grupo de trabalho, eu não consegui falar porque eu estava viajando o tempo todo, só estava escutando o pessoal, que eu também queria colocar essa questão lá, que seria super importante para nós começar a trabalhar. E aí vai ser necessário um apoio muito grande dos técnicos da prefeitura, no sentido de ajudar nós a mapear. Eu tenho um grupo que eu estudo aqui, a gente está mapeando essas áreas potenciais, né? Essas questões assim que o pessoal levanta de uma maneira genérica, que a Zona Sul vão querer fazer edifícios e tal, não tem, não existe isso hoje, concreto e objetivamente. O que existe é necessidade de regularizar coisas que ocorreram naturalmente. Não, nem tão natural, que na verdade foi uma população expulsa das melhores zonas de Porto Alegre, que se acomodou em outros lugares, mas se criou núcleos habitacionais importantes com isso. Então, identificar agora os ponto a ponto, para ver aonde que pode haver essa alteração de áreas hoje, permitindo a ocupação intensiva, né? Baseado no que tem de concreto. Ninguém está querendo aqui, e a Zona Sul é muito contra isso, de querer inventar núcleos novos, que não é o caso. Não é mesmo. E isso é um consenso aqui. Ninguém está querendo isso. Mas regularizar a atividade, sim, tem uma atividade que tem várias atividades que são permitidas nas áreas, nas APANs, por exemplo. A APAN até reduz a ocupação, em função da taxa de ocupação, em função do índice de aproveitamento e tal, mas não proíbe. Então, a regularização, por exemplo, de vias que seguido aparece no plano diretor, lá no conselho do plano, para nós cadastrar acessos e tal, é fundamental, porque muitas vezes a pessoa precisa organizar, regularizar uma atividade econômica rural que ele tem e não pode porque não tem acesso, né? Uma outra coisa que, de alguma maneira, assim, como é que nós vamos fazer aparecer no plano diretor, é algo super importante que ocorreu agora há alguns anos atrás e já está correndo prazo, que essa lei existe, aprovada, sancionada, da proibição do cultivo que não seja orgânico a partir, não me lembro qual é a data, mas já está correndo o tempo. A partir de uma certa data, não sei se vai ser nessa década de 20 ainda, ou 30, vou me informar e vou trazer essa informação, é proibido em Porto Alegre cultivo que não seja orgânico. Tá? Isso é uma coisa muito interessante, muito bacana, e o pessoal vem trabalhando muito na Zona Sul sobre isso, porque isso leva a uma outra coisa fundamental, a questão do produto orgânico, muita gente consumindo, tu não tem garantia que é orgânico, está comprando lá, né? Com essa situação de Porto Alegre, vai ser super importante, vai ser garantido, porque quem colocar qualquer produto que está dizendo que é orgânico, ele vai ter que estar certificado, né? Então, são coisas importantes aí que podem ocorrer. Não tenho medo nós aqui na Zona Sul não temos medo da ocupação intensiva tomar conta e tal, com edifício, não, essa não é a proposta, não é mesmo. Agora, a regularização de zonas que naturalmente foram tomadas por ocupação intensiva, sim, isso tem um reflexo muito grande nas questões aí da regularização fundiária, tá? E a gente se surpreende, às vezes, quando conselheiros não querem regularizar um acesso, sem regularizar esse acesso, tu não consegue fazer a regulação fundiária daquela comunidade. E acontece isso. Acontece seguido lá do conselho, tá? Então, a minha colaboração nesse primeiro momento é essa, no sentido de fazer a leitura da cidade, aonde estão esses locais que a gente precisa fazer essa transformação no tipo de ocupação, de passar para a ocupação intensiva. Obrigado por enquanto. Certo, obrigada, arquiteto Gomes. Se depois puder nos passar esse levantamento que você falou que vocês estão trabalhando, e essa legislação, o número dessa lei, para a gente também ir se apropriando, seria interessante. Ricardo, por favor. Só para colaborar mais com o Gomes, aí essa lei vai transformar a Porto Alegre em zona livre de agrotóxico a partir de 2032. Tá. É uma lei do Cássio Trogildo, do vereador. Então, assim, o que eu queria falar também, eu fico até mais tranquilo com essa fala do Gomes, porque a preservação da zona rural aqui é importantíssima, né? O que me motivou a falar agora foi a
a palavra aí do anterior aí do Felisberto, que eu também tenho essa preocupação, mas eu acho que vem muito a ver também com essa fala do Gomes, porque nós realmente precisamos não só atacar os loteamentos e as invasões, como realmente fazer essa regularização fundiária e parar com as invasões, né? Porque a cada dia aqui, eu moro aqui no Lami há 26 anos, e a cada dia a gente vê uma casa nova sendo construída, pega um terreno, compra um terreno ali, faz uma rua que não passa nem bombeiro. O dia que pegar fogo nessas casas, que é uma grudada na outra, pega fogo em tudo. Não passa 2 carros. Eles abrem umas picadas, né? E agora mesmo, até o prefeito teve aqui, o ano passado, que tem uma área grande da Navegação Progresso aqui na Edgar Pires de Castro, que foi invadida na mão grande. Os caras simplesmente pegaram, fizeram uma cerca, já estão construindo casa, e a prefeitura, que eu vejo assim, uma grande omissão da prefeitura, porque as coisas acontecem e não acontece nada. A prefeitura vem aqui, a gente fala, não vem ninguém aqui. A gente até sugeriu para o prefeito fazer uma subprefeitura rural, onde tivesse uma mínima estrutura aqui, para a gente combater isso aí, né? Apesar de nós termos aqui 2 áreas de preservação, que é o Morro São Pedro, agora tem mais tem a reserva do Lami aqui também, mas parece que não é efetivo esse controle da prefeitura. A gente vê um completo abandono aqui dessa nossa região. E agora uma preocupação maior ainda é o asfaltamento da RS 118, que vai ligar aqui Viamão a Porto Alegre, uma estrada, um asfalto, é uma estrada mesmo estadual, não estão asfaltando simplesmente uma estrada nossa municipal. Isso aí eu tô com uma preocupação grande pelo seguinte, eu não estou vendo a mobilidade urbana que tanto fala. Aqui no Lami, por ser distante, as casas, né, as propriedades são distantes do comércio e das escolas, a bicicleta sempre foi um meio de locomoção aqui, prioritária aqui. E com o passar do tempo, as pessoas não estão mais conseguindo andar de bicicleta, porque não tem ciclovia, não tem nenhum acostamento. E o que acontece? As casas são longe para pegar um ônibus, que não vale a pena pagar uma passagem de ônibus. A pé é longe, e de bicicleta seria a maneira mais rápida e mais fácil de andar. E as pessoas estão parando de andar de ônibus, de andar de bicicleta aqui. Então isso está dificultando a mobilidade urbana aqui na região. E esse asfaltamento da estrada da RS 118, nós estamos aqui a 20 quilômetros de Viamão. É mais perto de sair do Lami até Viamão do que até Porto Alegre, que dá 35 quilômetros. Então, o movimento já tem aumentado, porque já faltam só 6 quilômetros para ser asfaltado. E a gente não está vendo nada de acostamento, de uma viabilidade de andar de bicicleta, para facilitar. Pelo contrário, o movimento vai aumentar a dificuldade. Esses dias eu estava, inclusive, indo ali no Lami, e estava vendo que tinha um casal com 2 crianças no carrinho, acho que eram gêmeos, num carrinho, andando pelo asfalto, onde os carros passam. E se passa 2 carros, passa um caminhão e um carro, já fica difícil, pode dar algum problema aqui. Já deu atropelamento na Edgar Pires de Castro aqui, de trabalhadores que vêm se deslocando ali de noite, às vezes o carro não vê, e está diminuindo o uso da bicicleta aqui. Isso é um problema grave. E essa parte das invasões, desses loteamentos irregulares, que eu vejo assim, não vejo a ação da prefeitura no sentido de dar um basta nisso aí. O que acontece? A pessoa compra uma casa, daí compra o terreninho do lado, faz uma casa para o filho, e as coisas estão aumentando. Dia a dia está aumentando. Eu concordo com o Gomes aí que a gente precisa ter é urgente isso, essa regularização fundiária é urgente, que a gente teria que dar uma... E com relação daí a que o Felisberto falou, que é essa parte do que pode fazer aqui, do que não pode, até quanto pode aumentar um comércio, isso aí também é uma preocupação que eu acho que daqui para frente a gente vai ter que
que continuar trabalhando, né? Batalhando em cima disso aí. Tá? Obrigado, então. Com certeza. Muito obrigada, Ricardo. Bem importante as tuas colocações. A gente vê a tua preocupação com a questão da mobilidade, que é um assunto que está interligado. Aliás, a economia, né, o desenvolvimento econômico, ele, digamos assim, se conecta com todos os outros eixos, né? E principalmente nessas comunidades que vivem no extremo sul, é muito importante que hajam boas conexões com a parte mais urbanizada da cidade, né? Seja para escoar a sua produção, ou seja para ter acesso à infraestrutura urbana, né? Hospitais, enfim, né? Toda a infraestrutura necessária para o dia a dia. Então, é bastante importante isso. Próximo inscrito é o Dalmolin, Rogério Dalmolin. Bom dia a todos, não sei se me escutam. Bom dia, escutamos. Fico muito contente de participar desse grupo da produção econômica, fico também contente de ver que os conselheiros lá do plano diretor estão atentos aí, Felisberto, Claudete, Gomes, sobre as necessidades da cidade, inclusive Ricardo, dos caminhos rurais, aí, muito boas colocações. E gostaria de falar também, como alguém que já participou do outra mudança do plano diretor, né, em 2009, a cidade se preocupou muito com as regulamentações, principalmente na região 1, e a gente foi perdendo tempo e oportunidade de regularizar e melhorar a cidade como um todo, né? Então, isso que a gente está vendo hoje, nessa mudança, tentativa de melhoria do plano diretor, ela já é um reflexo de que já vem há mais de 10 anos que a gente negligenciou as atenções em função da cidade como um todo, né? Então, como eu vejo ali, as preocupações estão sendo muito centradas na região sul, a de Porto Alegre, principalmente ali, como o Gomes falou, na região dele, que é a região 6, a região 8, principalmente, do extremo sul. Eu teria como contribuição a dizer que em 2012, até liderado pela antiga prefeitura, secretaria, acho que do planejamento, acho que não era, ainda era daquela época, foi feito um plano estratégico para a região sul em 2012, liderado pela Andrea Oberharter, se não me engano o nome dela, não me lembro bem, mas eu sei que é um nome assim diferente, que, apareceu as bases do plano estratégico. Então foi feito esse plano, muito bem lembrado pelo Ricardo, mas que ficou apenas como um plano, como uma sugestão, e que nesse momento agora que a gente está se debruçando sobre os problemas até da produção econômica, seria um momento de a gente tentar colocar no plano diretor agora com uma forma bem mais específica, né? Porque o nosso plano diretor, até na parte da produção econômica, às vezes ele é um pouco amplo demais e a gente acaba não entendendo muito bem, né, essas questões que foram levantadas pela própria prefeitura. E dentro desse plano estratégico, o que fala lá? Fala muito, alguma coisa fala sobre o turismo, fala sobre a gente incentivar o ecoturismo e tal, né? Então, neste caso, é uma fala que eu já tive lá no plano diretor, por ocasião do evento South Summit. Eu levantei a situação que Porto Alegre necessita definir áreas de interesse turístico, áreas especiais de interesse turístico, e principalmente na região 8, porque isso vai fomentar o emprego e renda, como o Felisberto muito bem fala, que quando ele fala ali, na fala do Felisberto, ele está preocupado muito com a questão imobiliária, né, de expansão, de fazer prédios em altura. Não é o caso, Felisberto. Eu acho que a região sul ela não tem essa característica, ela tem que ser diferente das outras regiões, porque ela é tão diferente que foi alvo de um plano, como mostrou o Ricardo,
que têm especificidades. Então, a gente precisa, primeiro, colocar no nosso plano diretor áreas especiais de interesse turístico. Essas áreas especiais de interesse turístico, elas podem ter regimes urbanísticos próprios, que seriam que passar pelo Conselho do Plano Diretor, pela Secretaria, para avaliar o empreendimento que algum empresário do turismo queira colocar na região sul. Porque hoje o que acontece? Que o Gomes falou muito bem, e o Ricardo também, o que acontece na região sul? Tá? Região sul geralmente tem um índice de aproveitamento 0,1 ou 0,2, e a taxa de ocupação é 20%. Então, quando tu tem uma taxa de 0,1 ou 0,2, a própria produção econômica da cidade, ali como o Felisberto ficou um pouco preocupado, ela não se interessa para chegar lá na região sul com índice 0,1 e 0,2, tá? Então, para te fazer um empreendimento, por exemplo, de 4.000 metros quadrados, seria um hotel com muita estrutura, um hotel que tenha assim um auditório e tal, tu vai precisar de mais ou menos, sei lá, uns 30.000 metros quadrados de área, sei lá, vai ter que ter, não, desculpa, vai ter que ter uns 30 hectares, mais ou menos, para te fazer 4.000 metros quadrados, para fazer um hotel. Então, acaba que não adianta querer fomentar hotel fazenda, por exemplo, se tu não tem condições. Vai ficar só nas intenções, como está o plano de 2012 da região sul. Então, a gente criando essas áreas de interesse turístico, a própria secretaria e a comunidade, ela pode regrar, dizendo, sim, nós queremos um empreendimento na região sul que vá criar emprego e renda. Ele é possível? Ele é ecologicamente viável? Ele é sustentável? Entende? Então, a cidade tem que ter essas ferramentas, porque senão as regiões sul, como a 6, a 8 e outras, elas ficam negligenciadas. E tem mais uma questão, eu que participo do eixo ambiental, por exemplo, vou dar um exemplo sobre a Lomba do Pinheiro, lá que também faz parte da região 8, que faz parte da macrozona 10, ela é cheia de impedimentos ambientais, como nascentes, córregos, talvegs e tal. E o que acontece com isso? Como são áreas que são desinteressantes e também são proibidas, às vezes, tá, de serem ocupadas, as pessoas de baixa renda, elas acabam se instalando justamente nessas áreas de risco, aonde não se pode fazer nada. E aí cria um problema enorme para o município, envolve o Ministério Público muitas vezes, porque as pessoas têm direito à moradia, elas têm direito de existir, e elas têm direito de ficar em algum lugar. E se elas não têm condições econômicas para isso, elas acabam indo para umas regiões desvalorizadas. Não é nem a questão como é que se diz, do capitalismo, que como às vezes pode alguém dizer, porque, na verdade, as pessoas que têm necessidades, elas teriam que ter condições de ter casa, moradia decentes, mas elas acabam, sem opção, indo para uma beira de uma nascente, para a beira de um talveg, às vezes, e aí o que acontece? Esses patrimônios ambientais, eles acabam sendo antropizados e acaba que perde-se o sentido total da proteção ambiental. É isso que, quando o Gomes fala muito bem, a prefeitura ela não tem condições de fiscalizar desta maneira. As pessoas, como diz o Ricardo, bota uma casinha ali do lado de uma nascente, vou pegar água daqui, pelo menos. Daqui a pouco tem os parentes, vêm os amigos e tal. Acabou a nascente, acabou, porque ela fica antropizada e o próprio homem, a atividade do homem, desconfigura esse patrimônio ambiental. Então, a gente tem esses problemas na cidade que passa pelo que o Gomes falou, de identificar, né, esses locais que são importantes para a gente criar núcleos. Por exemplo, né, agora realmente eu vi pela mídia que o Hospital Parque Belém vai ser reativado. Ali naquela Avenida Oscar Pereira,
ela passa até a Costa Gama e tudo ali é índice 0,1 e 0,2. Aí chega, por exemplo, um grupo que agora eu quero fazer um medical center aqui para apoiar esse hospital. Não consegue, porque o índice é 0,1 e 0,2, entende? Então, como é que a cidade que vai precisar de toda uma estrutura em volta de um hospital, como diz a Letícia, não vai conseguir se instalar. E aí fica sempre essa carência. Aí a comunidade fica reclamando como é que ela não consegue chegar até lá, não tem estrutura, porque a própria cidade, o plano diretor, não permite. E é um absurdo isso, entendeu? Então, a gente tem que ter um olhar agora importante sobre essa região sul da cidade, porque a outra região, tá, ela está muito bem regulamentada, muito obrigado, entendeu? Os olhares para a região 1 de planejamento, região 2, região 3, que é a cidade mais configurada, mais estabelecida, está muito obrigado, muito bem. Agora, essas regiões do sul da cidade, elas precisam ter um olhar mais atento. Por exemplo, desde 2012, como mostrou o Ricardo ali, o que foi feito? O que foi feito para ajudar a região sul? Desculpa, mas eu acho que nada, sabe? Até assim, ó, essa ideia que eu tô é uma inovação para Porto Alegre ter uma área especial de interesse turístico, tá? Que tenha as suas regras, ela vai ajudar muito a região sul, tá? E não pense, não, que vai ter prédio de 10 andares, não. É um regime urbanístico próprio, a pessoa sugere e a prefeitura vai lá e diz, não, isso não pode fazer. E aí passa depois pelo Conselho do Plano Diretor, que, em última análise, também são representantes da sociedade, que vão dizer, isso não pode fazer. Mas a gente tem que ter esses instrumentos, entendeu? Em termos nacionais, já foi proposto as áreas de interesse turístico, mas ela só não foi adiante porque mudou a legislatura agora, quando mudou a presidência da República, também mudou a legislatura. Então, o relator lá dessa lei que identifica as áreas de interesse turístico a nível nacional, tem que colocar um novo relator para que isso possa andar. Então, por isso, a nível nacional não andou. Mas Porto Alegre sempre foi protagonista. E Porto Alegre sempre foi o exemplo para as outras cidades, que Porto Alegre sempre foi inspiração para outras cidades pela inovação que sempre Porto Alegre foi à frente com essa questão urbanística. Então, deixo aqui a minha contribuição, desculpe se eu estendi demais, mas eu acho extremamente pertinente que nesse eixo da produção econômica a gente se debruce sobre esses assuntos. Então, muito obrigado e desculpa também, de novo, se eu me estendi demais. Perfeito, obrigada, arquiteto Dalmolin. Você está trazendo aqui a questão dos usos, né? Então, assim, falando assim em termos de meio ambiente até, o que pode ter de pior é deixar a terra ociosa, né? Sem permitir a exploração ou a instalação de algum empreendimento, né? Seja independente do uso, porque isso sim é um estímulo, né? À invasão, ao mau uso. Então, assim, é importante poder estimular nessas regiões usos compatíveis com o meio ambiente, né? Usos que não tenham um potencial de dano ao meio ambiente, né? E tem uma série de atividades que são compatíveis e podem ajudar, inclusive, na preservação do meio ambiente, né? Dessas regiões. Deixa eu ver o próximo. Felisberto está inscrito de novo. Não, o debate está bom. Eu queria ponderar algumas coisas que, em matéria de regularização fundiária, pode ter alguém que conheça tanto quanto eu. Mais do que eu, duvido, certo? Duvido, certo? A primeira ocupação foi exatamente, tu pode estar rindo, Gomes, mas a primeira regularização foi exatamente o Jardim das Estrelas, que era uma ocupação que está hoje totalmente com infraestrutura, mas não está regularizada, porque depende do poder público, certo? Então, falar em matéria de regularização fundiária pode ter tanta gente, mas eu estou desde 1991, certo? E muitas cooperativas
que foram fundadas cooperativas habitacionais foram feitas com esse conselheiro aqui, certo? O estatuto de muitas cooperativas na Lomba do Pinheiro, na Zona Sul, né, tem a minha expertise nesse assunto, tá? E eu sempre defendi que antes de se fazer qualquer planejamento urbano na cidade, se deve ver, e aí eu concordo contigo, Gomes, tá? É o mapeamento das áreas irregulares, tá? Tem que se fazer isso. Senão é um discurso vazio, certo? Vão criar mais problemas e muitas vezes inviabilizar a própria regularização de uma área. E cito um exemplo que é na tua região também, que é na Dorival Cacílio Machado. Para fazer um Zafari na esquina com a Juca Batista, libero. Agora, para regularizar lá no fundo, tem impedimento, certo? E a comunidade está desde 2000. Fez toda a parte elétrica, quis canalizar, certo? Para liberar o empreendimento na Juca Batista, e que vai dar exatamente na rua lindeira com a ocupação da Dorival, se permitiu, passou pelo conselho sem planejar e sem ver as pessoas que moram no fundo desse empreendimento, certo? Então se viabiliza. Por isso que eu não aprovei Gomes, entendeu? Não é porque eu sou contra, mas não permiti antes de regularizar lá na Dorival, certo? Né? É esse o problema. E outra coisa, essa questão, a Lomba do Pinheiro também teve a Lomba do Futuro, que era um planejamento que foi feito pela Débora, pela Cleia, né? Débora, que é arquiteto, a Cleia, que era arquiteta, que fizeram a Lomba do Futuro. Aonde está essa Lomba do Futuro? Foi todo um plano feito na comunidade, foram lá, foram na escola Guerreiro, fizeram todo o mapeamento da cidade, da Lomba do Pinheiro. Né? A Lomba do Pinheiro cresceu. Se tu pegar como é o nome daquela rua que sai vai até a Oscar Pereira lá, que sai da Lomba do Pinheiro. Depois eu me lembro o nome. Ela foi toda pavimentada graças ao orçamento participativo. Né? Lá tem uma unidade de triagem que tem que ser trabalhada, certo? Que é o UTC lá, né? Que é depois é Afonso Lourenço Mariante, certo? Que é uma rua que liga dois bairros, né? Por exemplo, o Dalmolin falou da Glória. Tudo bem, só que ele esqueceu de dizer que tem um hospital que está há séculos ali, que é o Divina Providência, né? Que está ali há anos, né? E que tem todo um atendimento, atende aquela região. Saúde, a reabertura do Parque Belém, que é um avanço, é um atendimento e uma necessidade daquela comunidade. Mas nós temos que também ver que tem muitas comunidades na Glória que precisam ser regularizadas, né? Que precisam ter infraestrutura, ou que às vezes tem infraestrutura precária. Agora, para fazer loteamento como Terraville, né, como Alphaville, não tem nenhum problema. Né? Aí não tem nenhum problema de ser área, né, imprópria, muitas vezes se faz o laudo que permite esse tipo de coisa. Agora, para fazer o mesmo trabalho numa área irregular ou ocupada, não se faz. Não dá, está na beira de uma nascente, certo? Né? Então, a gente tem que olhar os dois lados. Não estou excluindo que tenha o Terraville e o Alphaville. Agora, o que não pode é inviabilizar uma comunidade que está há anos, há mais de 20, 30 anos, esperando para ser regularizada. Certo? Aí tem sempre um impedimento. Por isso que muitas vezes a gente vota contra o gravame ou o desgravame para não inviabilizar a regularização de uma determinada comunidade, porque nós temos que andar pela cidade. Esse é o papel do conselheiro ou de qualquer cidadão, andar pela cidade. A experiência do orçamento participativo me permitiu conhecer toda a cidade. Foi a partir da participação efetiva, conheço desde da extremo sul até a zona norte, né? Conheço toda a cidade, né? E demais sou porto-alegrense. Não que não tem nenhum demérito quem não é de Porto Alegre. Agora, conhecer a cidade eu conheço.
E agora, com essa história de que o centro histórico está contente com o adensamento, não é verdade, porque a infraestrutura não permite do centro. Tanto que estão fazendo obra na General Vitorino para viabilizar o quê? Eu estou ainda, não sei por que começaram exatamente pela General Vitorino e a Marechal Floriano. Eu quero descobrir por que começaram ali. Né? E pegaram o empréstimo. Por que não pegam, viu, Gomes? Por que não pegam o empréstimo para os empreendimentos, para a regularização fundiária? Né? A gente vê assim, vamos entregar o título. Não basta entregar o título, nós temos que criar infraestrutura, desenvolvimento econômico, ver as potencialidades dos bairros, as características. Né? Por exemplo, vou voltar para a área do Gomes, tem o Jardim Urubatã ali. Imagina passar uma avenida ali no meio do Jardim Urubatã, é uma violência àquela comunidade, porque aquele Jardim Urubatã tem uma característica, tem supermercado, tem escola, tem todo um potencial econômico, tem praças que devem ser mantidos, sabe? É isso, é nesse sentido de uma cidade inclusiva, e não que segregue ou que descaracterize o bairro. E, por fim, Ricardo, concordo contigo, essa questão da pavimentação da RS 118, o que acontece? Quando tu pavimenta uma via, tu abre a possibilidade para determinados empreendimentos, entendeu? Sem antes levantar as características do território, que é característica de território indígena, certo? A gente sabe disso. Então, nós temos que ter a coragem de dizer, tem que ter um estudo arqueológico, antropológico, né? Antes de qualquer empreendimento se desenvolver em determinada região. E, por fim, né? O Quilombo Qued, que está sendo exprimido por um empreendimento, quando era um território quilombola. Como que a gente vai falar numa cidade inclusiva se a gente não demarca os territórios quilombolas e os territórios indígenas? Então, a gente tem que ter o olhar dos dois lados. Ninguém é contra o progresso. Agora, não dá para ter progresso excluindo as pessoas, e principalmente as pessoas de menor poder aquisitivo. E quando se fala aqui em invasão, isso me rebela, né? Porque invasão se dá com área improdutiva, né? Área improdutiva. Né? Agora, a área que procura desempenhar sua função social não é invasão, é ocupação, sim, é um direito. Quando morar é um privilégio, ocupar é um direito. Por fim, encerro isso, tá? Espero que a gente tenha um olhar econômico desenvolvendo. Não quero esquecer, a Restinga tem toda uma economia própria que tem que ser analisada. Tem um instituto, tem um hospital, tem até a shopping agora inaugurado, né? Então, ela começou a desenvolver a partir das suas potencialidades. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar regional. Era apenas isso. Tá? Obrigado e desculpe se eu me estendi ou se eu me emociono, porque faz parte da minha oratória. Obrigado. Tá certo. Pessoal, 5 minutos faltando aqui. Eu tenho o Gomes e o Ricardo inscritos ainda. Conseguem terminar rapidinho? Bem rapidinho. Da intervenção aí do Felisberto, eu tiro uma coisa assim como importante para a gente fazer um encaminhamento, que é o seguinte: faz tempo que eu ouço do Felisberto e de que as regularizações fundiárias, e algumas ele cita, outras a gente sabe de cocheira, não andam. Né? E o que eu quero questionar ao governo, né? Eu não sei como seria o encaminhamento, mas eu acho que nós, como conselho do plano diretor, podemos encaminhar para a secretaria ali do DEMAB, regularização fundiária, para fazer uma leitura desses processos para ver onde está trancado. Porque eu participo também de eu assessoro alguns processos aqui de regulação fundiária nos últimos anos. E os que eu tenho trancado, que está sendo trancado, são por falta de atendimento de coisas digamos assim, do contratante, da comunidade. Então,
não conseguiram arrumar dinheiro para fazer um laudo de cobertura vegetal, para arrumar para fazer até um levantamento topográfico, que é o inicial, que é o pontapé inicial para vincular todos os fenômenos e tal, e cadastrar todos os fenômenos que acontecem nesse núcleo que está querendo fazer a regularização. Então, acharia muito importante a gente promover essa reunião lá com a Simone, para saber isso aí, fazer esse raio-x, fazer essa leitura correta, e aí identificar. Se for o caso, Felisberto, aí buscar alguns recursos, que existem formas de recurso para complementar, existem várias na cidade, existem várias. Existe desde as contrapartidas dos empreendimentos, existe nas transferências das titularidades para o município, que pode se transformar em serviços e coisas mais, né? E existe também, que pode ser usado, que são como é que é o orçamento impositivo ali dos vereadores, né? Trabalhar no sentido, pô, vai fazer uma aplicação de uma verba para isso, aplica no projeto lá da regulação fundiária de tal lugar, e faz assim. Ou seja, a gente ter esse quadro, ter o mapeamento onde estão as coisas. Como é que estão as coisas em cada lugar, né? E como é que nós vamos poder promover, pela responsabilidade que temos no Conselho e nas regiões, né, a solução e o encaminhamento dessas questões. Rapidinho, era isso. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Tá sem tá no mudo. Com relação ao que o Dalmolin falou das áreas especiais de interesse turístico, eu tenho uma preocupação também, porque 60% da orla do Guaíba está aqui na macrozona 8, desde a Ponta Grossa até o Lami. E a gente tem hoje algumas dificuldades de fazer, inclusive tem uma marina ali do lado em Belém Novo, a Marina do Lessa, que agora com o nível do Guaíba que baixou muito, não tem nem como os barcos sair da marina, e não tem como dragar a legislação não permite dragar o canal de saída. Então, e não só aquilo ali, né, são vários empreendimentos que poderiam ser implantados do turismo náutico que estão trancados porque a legislação não permite. Outra coisa que eu esqueci, a contrapartida do asfaltamento da RS 118 poderia ser uma ciclovia. E uma coisa que eu não estou entendendo é o seguinte, que a obra é do Estado, que a RS é uma RS do Estado, está sendo feito dentro de Porto Alegre, e eu não vejo nada da Prefeitura intervir nessa, sabe, no caso da contrapartida. Eles cortaram várias figueiras, que figueira é proibido por lei, cortaram várias figueiras, eu denunciei, falei com a Prefeitura, eles mostraram um laudo, uma autorização para remover butiá, não fala nada em figueira. Figueira é imune a corte. Eles podaram, simplesmente podaram, acho que umas 10 figueiras grandes, enormes, aqui, de mais de 50, 60 anos. E eu não estou vendo uma interação, um acompanhamento, digamos, dessa obra da Prefeitura, que o Estado está fazendo uma enorme obra, estão fazendo drenagem, é grande a obra, só que a contrapartida não estou vendo nenhuma, né? Eu acho que isso aí também a gente poderia, de repente, dar uma mexida nesse tema aí também e, de repente, conseguir que eles façam a contrapartida uma ciclovia nessa estrada. Tá bom? Muito boa reunião. Muito obrigado pela participação. Obrigada, pessoal. Foi muito bom o debate aí. Não temos ainda as datas definidas, né, para os próximos eventos. Só temos ali datas aproximadas, né, os meses ali, conforme eu explanei ali no início da apresentação, mas conforme a gente for tendo aqui as datas, a gente vai repassando para vocês, tá? E aguardo, então, o registro de todos no nosso formulário ali, dos eixos temáticos, e quando chegar mais próximo do próximo encontro, já encaminho o e-mail aí, convidando a todos para a reunião do eixo. Muito obrigada, então, pessoal. A apresentação tu vai enviar para nós, né? Ou eu vou enviar, ou eu vou deixar disponível na pasta pública, tá? Vou verificar agora aqui com o pessoal. Tá bom, obrigado. Bom dia a todos e todas. Bom dia, até logo. Bom dia.